prolegômenos, o estudo da palavra de Deus, passamos pela teontologia, o estudo do ser de Deus e tudo aquilo que representa esse estudo. Agora nós chegamos numa fase que nós estamos estudando sobre a antropologia, que é o estudo do homem, né? Então nós já falamos algumas coisas a esse respeito, e hoje eu queria falar mais uma questão que está diretamente relacionada a essa questão do estudo do homem. Eu queria conversar com vocês nessa manhã e ouvir vocês também a respeito dos mandatos pactuais. Pastor, o que é isso? Calma, eu vou explicar. Nós vamos falar hoje a respeito de 3 mandatos que Deus estabeleceu ao homem quando este foi criado. Quais são os principais deveres que o homem, o ser humano, tem? Ou melhor, quais são os 3 tipos de relacionamento que o homem foi criado para ter? Isso é fundamental a gente entender. Você, quando foi criado, você foi criado para estabelecer 3 tipos de relacionamento. Quais são esses relacionamentos e como esses relacionamentos se aplicam diretamente na nossa vida? Então, quando nós percebermos esses relacionamentos, certamente nós teremos condições de responder perguntas assim: o cristão deve se envolver em política? O que você acha? Sim. Mesmo que essa política toda torta que nós estamos vivendo, você acha que o cristão deve se envolver com política? Hã? Então, se a gente entender essas relações que nós temos como pessoas, nós vamos ter condições de responder perguntas como essa. Por exemplo, o cristão precisa ou deve se envolver com artes? O cristão deve se envolver, por exemplo, com movimentos sociais? O cristão deve fazer isso? Movimento social. O cristão deve fazer parte desses movimentos? Ok. Então, quando a gente perceber esses 3 tipos de relacionamento que Deus estabeleceu para o homem viver, nós teremos mais facilidade em responder questões que são bem recorrentes no nosso dia. Então, o que nós precisamos entender a nível introdutório é que, ao criar a humanidade, tá? E nós estamos falando aqui de criação, quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua própria imagem, nós já vimos o que isso significa, e Ele estabelece ao homem 3 tipos de mandatos, 3 tipos de relacionamentos que o homem tem que ter. São deveres do homem. Pastor, que tipo de mandato é esse? Ok, Deus estabeleceu ao homem, primeiro, o mandato espiritual. O homem foi criado para ter um tipo de relacionamento, chamado relacionamento espiritual. Você foi criado assim. Então não tem aquele negócio de que, eu não quero esse tipo de relacionamento. Não existe esse negócio de você não querer. Você foi criado. A sua base tem esse tipo. Então o homem foi criado primeiro para um relacionamento meu Deus, espiritual. Então, mandato espiritual. O homem foi criado para ter o mandato social. O homem foi criado para ter uma relação, um relacionamento social. Isso envolve família, tá? E nós vamos ver isso. E o homem foi criado para ter um mandato cultural. O homem foi criado para ter um relacionamento com a cultura. Não é um negócio se você quer ou não quer. Você foi criado assim, ok? Então, quais os 3 relacionamentos? Eu estou chamando de relacionamentos ou mandatos, tá? Forma intercambiável aqui. Quais os 3 mandatos ou quais os 3 tipos de relacionamento que você foi criado para estabelecer? Social, cultural e espiritual. Nós vamos ver agora o que isso significa e como nós podemos aplicar isso, então, nas nossas vidas de forma mais prática. Beleza, gente? Vocês vão me parando aí. Quando você tiver dúvida, levante a mão e nós vamos tentando conversar um pouco sobre isso. Eu vou começar com o mandato cultural. Tá? Não tem importância aqui a ordem, não.
Vamos começar pensando um pouquinho no mandato cultural. O que é um mandato cultural? Que tipo de relacionamento cultural que Deus estabeleceu para você viver? Você não é uma pessoa acultural. Você vive dentro de uma cultura. Inclusive você, eu sou uma pessoa, você também, nós somos uma pessoa, nós somos pessoas culturais porque vivemos dentro de uma cultura. Você é americano, então já vai pensando na sua cultura, do macro para o micro. Você é um americano, nascido do continente americano, que isso já tem influências. Você não é um europeu, por mais que às vezes alguns queiram ser. Você não é um europeu, você é um americano. Ok? Você é um sul-americano, você é um latino, tá? Você não é um norte-americano. Eu brinco com a Josi e falo assim, Deus pegou no meu pé, porque eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Aí Deus falou assim, é isso que você quer? Você vai nascer no Brasil, você vai nascer no Mato Grosso e lá em Guiratinga. Então Deus pegou pesado comigo isso aí. Então nós somos americanos, nós somos sul-americanos, latinos, nós não somos argentinos, uruguaios, nós somos brasileiros, tá? E você, como um brasileiro, você é um goiano que mora no interior de Goiás. Perceba a relação cultural que você tem. Ah, é verdade. Então perceba o seguinte: perceba como existe uma carga cultural nas nossas vidas e Deus nos criou e nos colocou dentro de uma cultura. Você tem traços da sua cultura, você tem reflexos da sua cultura. Você não é uma pessoa, ok? Se você chegar e pegar um europeu, um inglês, um escocês, você traz esse cara para o Brasil, ou traz para o continente americano, ele já vai, talvez lá no norte da América, América do Norte, ele vai ter um certo mais, uma adaptação melhor. Mas você traz ele para a América do Sul, tá? E você traz ele para o Brasil, e você traz esse cara para Goiás, não Goiânia capital, mas você traz para o interior de Goiás, Rio Verde, e bota ele para ser membro da segunda igreja. Você acha que esse cara vai ter dificuldade? Lógico que vai. Por quê? Porque ele é um cara formado dentro de uma cultura. Deus colocou ele dentro de uma cultura. E todo rompimento de uma cultura para outra cultura, isso é algo que a gente sente muito. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão de mandato cultural. Vamos abrir as nossas Bíblias já em Gênesis. Gênesis 1 e 2 fala um pouquinho mais a respeito dessa questão do mandato cultural. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1, 28. E outra pessoa lê para nós Gênesis 2, 15. Esse mandato cultural, gente, diz a respeito do domínio e da sujeição e também da guarda e do cultivo da criação. Deus pegou Adão e Eva e colocou Adão e Eva para se relacionar com o mundo criado. Deus pegou Adão e Eva e colocou ele dentro do jardim e disse assim, ora, você vai ter domínio sobre essa terra, ok? Você vai trabalhar na terra, você vai guardar essa terra e você vai cultivar essa terra. O que Deus está falando para Adão e Eva? Você vai se relacionar com o mundo criado. Você foi criado para se relacionar com a matéria, com o mundo, com as coisas que eu criei. Naquele momento, animais, plantas e terra. Você vai ter que cultivar isso. E cultivo pressupõe trabalho, ok? Você vai ter que trabalhar nas coisas criadas. Mas vamos lá, alguém, Gênesis 1, 28 e outro Gênesis 2, 15. Ok. Através dessas palavras, Deus está colocando a humanidade em um relacionamento próximo com o cosmos. Com o cosmos. Ele está dizendo assim,
Você foi criado e agora você vai ter domínio sobre algumas coisas na terra. Para que você tenha domínio sobre algumas coisas na terra, você vai ter que se relacionar com o mundo criado. Você não vai viver dentro de uma bolha. Não, não, você vai se relacionar com o mundo. Ok? Gênesis 2,15. Tem o mesmo sentido aí. E eu estou trazendo esse conceito, depois eu quero ver se a gente consegue aplicar isso para a gente. Vamos lá. Gênesis 2,15. Ok. Qual era a tarefa de Adão no jardim, gente? Vamos lá. Qual era a tarefa de Adão no jardim? Qual era o mandato de Deus para a vida dele naquele momento? Pode falar mais alto, Tânia. Agora você. Ok, cuidar daquilo que Deus criou. De que forma? Como? Trabalhando. Então a gente tem aquela noção de que. Falei sobre isso domingo, à noite. O trabalho não é o resultado da queda, tá? Muitas vezes eu olho a segunda de manhã e falo assim, caramba, Adão pecou. Tá, mas o trabalho não é consequência da queda. O trabalho já existia antes da queda na criação. A forma como Deus mandou Adão se relacionar com o mundo criado foi através do trabalho. O trabalho começa a ser algo enfadonho e cansativo e pesado e penoso depois da queda. Antes da queda existia o trabalho, ele não era penoso nem enfadonho. Depois da queda que o trabalho passa a ser enfadonho. Então o mandato cultural, o primeiro relacionamento que Deus estabeleceu para Adão, era o relacionamento com as coisas criadas. Você vai para o jardim, você vai trabalhar no jardim e você vai desenvolver esse jardim. Agora presta atenção no negócio aqui. Eu estou só trazendo primeiro o pano de fundo e depois as aplicações eu quero que você pense um pouquinho comigo. Perceba esse detalhe aqui. Deixa eu ler isso aqui e tentar explicar para vocês. Então, a partir do trabalho de cultivar todas as coisas criadas, desenvolveu o termo cultura. Olha só isso aqui. O termo cultura é resultado do cultivo que o homem realizara no Éden. De onde veio o termo cultura? O termo cultura veio do Éden. Do trabalho de cultivo que Adão tinha no jardim. Então, aquele trabalho de cultivar veio, então, a palavra cultura. Cultura e cultivo, então, referem-se à essência das interações que o homem exerce com o mundo criado. Isso é cultura. Então, cultura não é apenas algo que nós relacionamos às artes, pinturas, músicas, etc. Cultura é qualquer tipo de interação que o homem tem com o mundo criado. Por isso você é um homem, é um ser cultural e você não pode viver sem se relacionar culturalmente com aquilo que foi criado. Ponto. Isso aqui é o mandato cultural. Pastor, como é que isso se aplica para nós? O fato de você ter sido criado para manter uma relação com a cultura, o que isso tem a ver com você? Eu lembro que na minha infância, eu ouvia muito aquele negócio assim, crente não precisa mexer com política não, porque política é coisa do diabo. Você já ouviu isso? Crente não precisa mexer com música não, porque música é coisa do cão. Crente não pode fazer isso, não, porque isso não vem de Deus. Você já ouviu isso? Mas a Bíblia está desenvolvendo uma outra questão. A Bíblia está dizendo assim, não, você deve se relacionar sim com a cultura. Você deve se relacionar sim com todas as esferas que existem culturalmente falando. Podemos ter políticos cristãos? Vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão política aí. Qual é o maior problema hoje de crentes na política? Deixa eu ouvir você.
Por quê, João? Por que você acha que essas pessoas estão se corrompendo na política? Estou falando de crente, tá? Ok? Ok? Que mais? Por que crente tem dificuldade em lidar com a política? Hum, ok. Que mais? Por que o cristão tem tanta dificuldade hoje em lidar, Kézia, em lidar com a questão política? Parece que é um negócio ainda não muito claro e decidido para nós. Kézia, Albino, ok? A Tânia, beleza, eu acho que vamos trocar nesse assunto aqui. A Tânia, o Paulo ia falando também. Tá, eu vou. Tânia, ok? Mais alguém? Assim, ok. Bom ouvir vocês. Eu concordo com parte daquilo que foi dito, mas eu vou um pouco antes. Eu acho que essa questão de sermos culturais, mandato cultural, nosso dever de relacionar com a cultura, é um dos fatores que pouco foi explorado nas igrejas durante os últimos anos. Eu vou naquela mesma linha de criação e evolução que nós falamos recentemente aqui. Eu, particularmente, não me lembro da minha adolescência, infância, adolescência e juventude, de ter sido inserido em discussões como esta. Porque pelo menos na minha época, eu vi os extremos. Crente não pode mexer com política. Crente não pode se relacionar com essas questões. O homem não pode se envolver nas coisas do mundo. A gente, em alguma maneira, tem um pouquinho dessa formação.
Ou a gente vai e vai para um extremo e é um ser culturalmente errado, se envolve demais, ou a gente vai para um outro extremo, de falar, não, isso não é de Deus, não vou me envolver, isso aqui, e fica nesse extremo. Mas nós não fomos ensinados, pelo menos eu, um certo equilíbrio cultural. Tá, que o homem tem que se relacionar com a cultura, isso é um fato, a Bíblia diz. Adão foi colocado no jardim e falou, agora, você vai trabalhar naquilo que foi criado. Você foi inserido numa sociedade, numa cultura, e Deus está falando a mesma coisa. Você precisa agora trabalhar, interagir aonde você foi colocado. Agora a questão é como fazer isso. Como que eu vou estabelecer uma interação, um relacionamento com as coisas criadas? Eu acho que aí está o ponto. Nós não fomos ensinados a isso. Deixa eu ir um pouco mais além. Você conhece, se você conhece, me fala qual. Qual uma instituição séria aonde crentes jovens são treinados a serem bons políticos? Você conhece uma? Eu não conheço ainda. Deve existir. Estou falando que não existe. Uma instituição onde jovens que querem se envolver com a política, que é algo legítimo, serão preparados com uma cosmovisão reformada calvinista, para que eles possam ir para a política com uma cosmovisão muito bem estabelecida. Temos isso? Não sei se tem. Mas por que não ter? Por que não ensinar esses jovens de que, olha, você precisa estar mesmo ocupando esses espaços lá? E precisam. O grande problema, eu acho, da corrupção sistêmica, inclusive envolvendo cristãos, são vários fatores ditos por aí, mas eu ainda não nego esse fator. O cara chega lá, mas ele não está preparado para lidar com aquelas demandas. Ele não está. Ele não está preparado para lidar com ideias. Ele não foi formado para lidar com ideias. Talvez ele foi formado para lidar com movimentos, com práticas. Ó, se acontecer, você faz isso. Tá, mas é igual o treinamento do Testemunho de Jeová. O cara é ensinado a falar, ó, você abre a cartilha, faz isso, 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 e fala isso, isso, isso. Tá, e se o cara vai lá e começa a ler a cartilha, aí um cara que está sendo evangelizado por ele fala assim, tá, e se acontecer isso, isso? O cara trava. Ele fala assim, eu não fui ensinado a falar isso. Por quê? Porque é ensinado a repetir, não é ensinado a pensar. Eu estava lendo agora recentemente um livro de história, a história da colonização da América. Eu fico encantado. Aquilo que deveria ter me encantado no segundo grau já está me encantando agora, né? Porque eu não aprendi nada no segundo grau. E eu acho que eu estou vibrando. Nossa, que conhecimento. Falei, rapaz, depois fui pensar, isso que eu tinha que ter aprendido lá no segundo grau, há 20 anos atrás. Vendo essa questão como ideias são mais importantes do que execução de coisas práticas. Eu estava vendo a forma, o ideal de colonização, por exemplo, dos estados da Inglaterra nos Estados Unidos e o ideal de colonização dos portugueses no Brasil. Gente, está cada um para um lado. Os portugueses vieram para o Brasil com o ideal de exploração. A ideia de explorar e tirar o que tiver daqui e levar para lá. Baixa Idade Média, estava todo mundo precisando de matéria-prima, temos que sair da Europa e procurar nessas colônias de matéria-prima. Veio o Brasil, achou e explorou. A Inglaterra, os degregados da Inglaterra, puritanos, fazendeiros que não tinham terra na Inglaterra, foram para os Estados Unidos com uma ideia totalmente diferente. Nós vamos para os Estados Unidos para cultivar a terra que será nossa. Nós não vamos voltar para a Inglaterra. Nós vamos para esses Estados Unidos, que agora é Estados Unidos, cultivar, plantar, colher, porque essa terra é nossa. Ideias. E eu fico pensando, passo para você, Israel, eu fico pensando exatamente isso.
Nós somos seres culturais, estamos inseridos numa cultura, aí o jovem tem uma vocação para a política, é jogado na política, mas não sabe como lidar, porque não foi treinado a lidar com ideias, a ter uma cosmovisão boa para lidar com aquele negócio. Israel. Exato, exatamente. Aí eles foram para... E aí, vamos entrar na questão política, que eu não vou entrar nisso não, porque... Aí eles foram para os Estados Unidos com a mentalidade capitalista, né? Na época, pelo menos. E foram ensinados lá, na Inglaterra, que foi o berço do puritanismo. Então, com uma cosmovisão, com uma ideia diferente, eles conseguiram fazer uma nação ser diferente de outra nação. Então, eu acho que um grande desafio é esse. É a gente lidar com a cultura, mas saber lidar com a cultura. Tá? Acho que um segundo aspecto a gente pode pensar um pouquinho sobre isso. Está muito ligado aos outros fatores, a esse fator que nós falamos. Como que nós podemos aproximar da cultura? A segunda igreja é uma igreja cultural, em vários aspectos. Primeiro, que eu gosto de brincar que isso aqui é igual uma arca de Noé. Tem gente de todas as espécies aqui dentro. Tem mato-grossense, tem baiano, tem paranaense, tem aqui, goiano, paulista. Deus botou um bocado de cultura aqui dentro. Mas além disso, Deus nos colocou dentro de Rio Verde. Olha uma outra aplicação. Deus nos colocou dentro de Rio Verde não para ficar dentro da bolha. Nós não somos uma igreja que deve ficar dentro da bolha. Se nós ficarmos dentro da nossa bolha, culto de domingo, quem quiser vem atrás da gente. Nós não estamos cumprindo o mandato cultural. Não estamos. Nós fomos colocados em Rio Verde, nós fomos colocados, e aí eu gosto desse negócio. Deus nos colocou dentro desse bairro, geograficamente falando. Ele nos inseriu aqui. Ele nos inseriu para que a gente agora estabeleça um ponto de contato com a cultura. Porque se a gente não tiver um ponto de contato com a cultura, quando eu falo cultura, com as coisas criadas, com o bairro, com os empresários do bairro, com a cidade, nós não estamos cumprindo o mandato cultural, o relacionamento cultural. Semana me deu uma louca, semana passada eu liguei para a Cláudia Simoni, eu estava estudando essa lição, eu parei a lição, eu liguei para a Cláudia, falei, Cláudia, eu estou precisando ver, falei até com o Léo também, na prefeitura, alguma coisa relacionada à ação social. A igreja precisa aproximar. A igreja precisa se aproximar da cidade. Senão nós vamos ficar cada vez mais recuados. Né? E cada mais recuado a gente fica, a gente vai virando uma seita. Vai virando uma seita. E Deus não chamou a gente para ser seita. Deus chamou a gente para estar na sociedade. Alguém aí? Como nós precisamos estar inseridos na cidade? Aí é o problema. Porque o problema é que às vezes a igreja vai inserir demais na sociedade, se torna uma como é que fala? Aquele negócio que só mexe com o social, é uma ONG. A igreja não é ONG. A igreja precisa cumprir o papel social dela, mas não é uma ONG. Pode falar, Kézia. Pronto.
Verdade. Então, para a gente terminar esse primeiro ponto aqui, nós precisamos estar inseridos na cidade, em primeiro, aproximar da cidade e confrontar a cultura da cidade. Para a gente não virar ONG, a gente tem que fazer isso. Eu me aproximo, eu estou inserido. Uma vez inserido agora, eu tenho condições de começar a confrontar as questões ruins que a cidade está vivendo. Eu acho que essa é a aproximação que deve ter da igreja. Não é submeter a cultura. Está inserido para confrontar a cultura com a palavra de Deus. Falar, ó, nesse aspecto vocês estão errados. E a palavra de Deus diz isso. Então essa aproximação, gente, nós, igreja, segunda igreja, precisa ser intencional em ter. Nós somos uma comunidade cultural. A segunda coisa que eu acho que a gente tinha que pensar um pouquinho, pelo menos começar a pensar, é aquilo que eu já falei, mas produzir profissionais com uma cosmovisão cristã para assumir os espaços na cultura. A gente tem que abrir o diálogo na igreja para isso, gente. Ok? Eu fico pensando assim, esse dia eu estava pensando, artista cristão é um problema para eles. Músico cristão vive um dilema. Às vezes o cara deu uma vocação para ele. Aí ele fala assim, tá, esse foi até um dilema de um menino da igreja. Como que eu vou pegar a vocação, ou seja, músico, e interagir com o mundo criado? Eu posso tocar num barzinho? Não posso. Como é que é isso? Como é que eu posso usar a música lá fora? Você já viu, por exemplo, algum artista, por exemplo, produtor de filme cristão reformado? Você está vendo como que, talvez esse é um negócio ainda que precisa ser bem discutido? Eu não conheço nenhum produtor de filme que seja um cristão. Eu não conheço, estou falando que não exista, pelo amor de Deus. Mas está vendo como que a gente precisa começar a pensar nessas coisas? Talvez não tenha com uma escala maior, porque o cara, quando ele vai tentar entrar, ele fala, rapaz, se eu entrar nesse negócio, vou ter que negar a minha fé. Então, entre negar a minha fé e executar um trabalho como este, eu prefiro abrir mão do trabalho e da minha vocação e ser cristão. Mas a questão é, será que ele precisa abandonar o que ele faz para ser cristão? Talvez não. Talvez essa bagunça existe porque nós ainda não temos muito bem definido como é que o cristão pode interagir com a cultura e com o mundo criado. E talvez ainda isso não é muito amadurecido para nós, porque não é discutido aqui. Precisamos levantar mais questões, porque parece ter algumas questões que é um pouco tabu para a igreja, a gente não quer tocar lá, mas a Bíblia fala de todas as coisas. Nós precisamos trazer aqui e pensar assim, como que nós vamos ver um músico interagindo dentro da vocação de ser músico com o mundo? O que a Bíblia fala sobre isso? Como é que é isso? Ok? Como nós precisamos, ou como nós devemos escolher as músicas que ouvimos. Eu posso ou não posso ouvir música secular? Como é que é isso? Entendeu, gente? Existem algumas discussões de âmbito cultural que nós precisamos trazer a uma visão um pouco mais esclarecida sobre isso. Então nós precisamos produzir profissionais com a visão um pouco mais reformada, uma cosmovisão mais reformada, para que eles exerçam suas funções, professores. Eu tenho um negócio que eu acho excepcional no Mackenzie. O Mackenzie já está um pouco à frente de muitos em relação a isso. O Mackenzie já descobriu esse negócio faz tempo. Okay? O Mackenzie, sabendo que vai lidar com alunos com uma cosmovisão totalmente diferente de uma cosmovisão reformada cristã, e sabendo que aqueles que produzem material didático em grande escala não são crentes, na maioria. A maioria. Então o que o Mackenzie fez? Contratou professores qualificados, botou dentro da universidade e disse assim, a função de vocês aqui é revisitar todos os materiais do primeiro aninho lá embaixo até a universidade e vocês vão dar um cata. Tudo que vocês perceberem que não tem uma visão bíblica reformada, vocês vão tirar
e vocês vão produzir material com uma cosmovisão bíblica reformada. Então, o menino que vai estudar no Mackenzie, lá em São Paulo, ou em alguns outros lugares que é o mesmo material, você não tem preocupação, talvez, de pensar que seu filho está estudando evolucionismo. Por que não? Porque já tem profissionais qualificados com a cosmovisão que vai produzir todo o material para que aqueles alunos estudem com uma cosmovisão bíblica e reformada. A instituição é confessional, bota quem quiser lá. Você está vendo o negócio? Eu acho que esse negócio é legal. O menino sai de lá com a cosmovisão um pouco mais aberta para lidar com o mundo agora, mais bem preparado para lidar com o mundo. Entendeu? Eu acho que esse é um negócio legal. Juristas, advogados aí, doutor. Eu pesquisei essa semana e estava vendo também que existe a ANAJURI. A ANAJURI é a Associação de Juristas Evangélicos. Não sei se você conhece, quem é advogado. Mas eu achei legal o lance deles. Eles reuniram um grupo de advogados cristãos, tem essa associação agora, onde eles começaram a pensar, até o Augusto Nicodemos está ali com eles, alguns doutores da nossa igreja, começaram a pensar como nós podemos fazer justiça no Brasil, viver dentro da advocacia por um prisma bíblico. É isso aí. Os caras entenderam o lance. Quem que ia falando? Jean. Sim. A gente tem que pensar o seguinte, ok, vamos reformular um pouco, pensar no que você disse. Esse reino é do diabo. Eu acho que nós temos que pensar um pouquinho diferente. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse mundo. Mas alguns textos que falam outra coisa. E maior é aquele que está em nós do que está no mundo. Certo? Então vamos pensar um pouquinho mais na teologia do reino. O diabo tem influência sobre o mundo. Ele influencia o mundo. Mas ele não tem domínio sobre o mundo. Quem está no domínio do mundo é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ele inaugurou o seu reino. Chamamos de reino inaugurado, não concluído. Esse reino será concluído na sua segunda vinda, onde todas as coisas terão passado e o Senhor completamente terá estabelecido o seu reino. Mas eu não posso afirmar, Jean, muito embora a gente tenha essa dificuldade ainda, de que o diabo tem o domínio sobre o mundo. Ele influencia o mundo. Okay? Ele tenta mesmo, mas ele não tem o domínio. Quem está dominando é o Senhor Jesus Cristo, que já estabeleceu o seu reino na terra. Exato. 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 Beleza, gente, tranquilo. Então, primeiro, sim, Léo. Sim.
Ótimo. Eu vou um pouco mais na questão. O Léo está perguntando assim, colaborando com a seguinte fala. Será que nós presbiterianos temos essa dificuldade de interagir mais com as coisas, com o mundo, com a cultura, com a cidade? E dá a entender isso mesmo. Não só em Rio Verde, mas quando a gente pega num âmbito um pouco maior. Talvez as igrejas que estão mais envolvidas nas cidades são igrejas pentecostais ou neopentecostais. A questão é por quê? E aí, vamos discutir um pouco sobre isso? O que vocês acham? Oi? Presbiteriano é uma raça de gente ruim, é todo presbiteriano. Cara, tá filmando lá, velho. Depois o cara pode cortar isso aí. Manda lá vai me disciplinar. Eu tô brincando, gente. Eu acho que é uma discussão que tem que ser trazida. Eu acho legal essas discussões. E só a escola dominical pode nos fornecer. E o que vocês acham, gente? Por que o presbiteriano está um pouco à margem dessa questão social? Ou cultural? Você nasceu lá, cara. Deus chegou lá no Acre botando até lei na cidade, né? Pensa. É verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir, viu, Léo? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que sentar. Eu não tenho uma resposta muito bem estabelecida. Eu acho que é uma discussão. Mas eu acho mais que isso, Kézia. Eu acho que essa é uma visão talvez antropológica, porque nós temos uma boa teologia. Nós temos algo que parece que é orgulho falar isso, né? Mas não é. Eu acho que nós temos muito mais conteúdo que muitas outras instituições que nos dê condições de interagir melhor com o mundo e oferecer soluções mais eficazes. Eu não sei o porquê dessa apatia ou dessa timidez, Léo. Eu penso em algumas coisas, não vou falar agora porque eu não tenho uma opinião muito bem estabelecida a esse respeito. Eu acho que eu caminho por algumas vertentes. Primeiro delas é que talvez nos falta, na prática, não apenas no conhecimento, na prática, uma visão melhor do homem. O que eu estou falando? Quando a gente acha que o ser humano é formado apenas de espírito, a gente vai ficar dentro das igrejas orando e falando, porque o homem é espírito só, ele precisa só de um apoio espiritual. Mas quando eu percebo que a Bíblia fala que o homem não é só espírito, mas é corpo e espírito, talvez eu vou ser um pouco mais direcionado a me preocupar não apenas com o espiritual, mas com a fome, com o corpo. Não é? Isso vai me atentar um pouco mais de falar assim, cara, eu preciso sair da minha igreja, oferecer na minha igreja, assim, uma visão mais ampla do ser humano. O ser humano ele precisa, sim, do alimento espiritual, mas o ser humano precisa também do alimento do corpo, do cuidado do corpo. Então nós vamos sair, nós vamos tentar ajudar aquele que não tem o que comer, nós vamos ter que sair e ajudar aquele que não tem onde morar, nós temos que sair e ajudar aqueles que não têm remédio para tomar. Então, assim, não sei, talvez isso possa ser também algo que não seja um pouco bem estabelecido para nós. Diego. Diego depois a Vivi.
Muito bom. Vivi, você ia falando. Então, a gente está vendo que tem vários porquês aí que a gente pode discutir com mais calma aí nos domingos aí que vem. Uhum. A gente tem que ter uma certa. Tá bom, tá bom. Mas presbiteriano não precisa ser frio, não. A palavra de Deus é que faz a gente ser quebrantado. E aqui na igreja presbiteriana traz muito ensino da palavra de Deus que reaviva o nosso coração. Eu quero terminar o seguinte: nós não vamos falar nem dos outros dois mandatos. Pontuando duas coisas aqui. É uma discussão que eu acho bem legal, que nós precisamos ter mesmo, pelo menos começar a pensar. Agora nós temos que deixar algumas coisas bem estabelecidas aqui, tá? Para não dizer que a igreja presbiteriana é a pior do mundo, não é? Calma. O Léo tocou num ponto que eu acho que tem razão de ser mesmo. Quando a gente olha para as igrejas, principalmente para as igrejas locais, talvez a gente está um pouco mais distante dessa realidade cultural, de estar um pouco mais inserido. E a prática mostra isso.
Agora nós temos que perceber que a Igreja Presbiteriana, como denominação, ela faz o seu papel social e cultural bem feito. Se você olhar o Mackenzie, o quanto de bolsa a Universidade Mackenzie doa de forma filantrópica lá, ele tem essa questão filantrópica lá, é uma coisa assustadora. São pessoas que não têm condições de estudar, o Mackenzie banca várias e várias e várias bolsas para estudo. Então nós estamos ajudando socialmente as pessoas. Se a gente olhar para as instituições da IPB, por exemplo, hospitais, o quanto os hospitais também cooperam na sociedade, né, a gente vai ficar assustado que a quantidade de ajuda que é oferecida. Né? Nós temos hospital aqui, quem trabalha lá dentro, talvez o Diego vai nos informar melhor, mas nós estamos inseridos também socialmente, ajudando socialmente. Então a igreja como denominação, ela tem feito seu papel sim. Talvez a igreja local ainda está um pouco resistente a essas questões que foram aqui mencionadas. Tá? E a última coisa que nós não podemos tirar de vista é: nós somos seres culturais, precisamos estar na cultura. Ponto. Sim. Por favor. Agora tem um outro lado da moeda. É como está inserido. Como? Não é apenas ir lá e nós estamos aqui. Não, mas é como estar lá. Então, o como é o grande problema, porque aí quando você está lá, você começa a negar os seus princípios por uma questão apenas de estar lá. Não. Nós estamos lá, mas nós estamos lá com os nossos princípios. Eu não vou negar os meus princípios apenas para dizer que estou aqui, eu sou cultural. Eu não vou. Eu estou aqui. E no dia que me chamar para fazer uma palestra, seja em qualquer lugar, eu vou dizer: o homossexualismo é pecado. No dia que me chamar para dar uma palestra, alguma coisa sobre família, eu vou dizer: homem e mulher é a família de Deus. Marido e esposa. Mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui com a verdade do Evangelho. Essa é a posição. Porque às vezes a gente quer negar os nossos princípios para não ser malhado pela cultura. Não, nós vamos ser. A palavra do Senhor diz que nós vamos ser perseguidos. E nós temos que estar lá para mostrar a verdade. Não é para acomodar com o que eles dizem. Então, é muito bom a gente pensar a respeito de sobre cultura. Eu prometo para vocês, não no próximo domingo, que eu não estarei aqui, mas eu quero talvez voltar com esse assunto com mais tempo. Então foi bom falar sobre isso. É apenas, nós estamos passando de avião sobre a cidade. Eu quero, talvez, nos próximos semestres aí, trazer um curso aqui na Escola Dominical completo sobre cultura, sobre o envolvimento cristão com uma cultura, e aí a gente vai estabelecer uns princípios mais estabelecidos e descer até as raízes, tá bom? Gente, tenham um bom dia, Deus abençoe vocês e até a noite.